colocando mais uma live diante na presença do grande Senhor, amém? Querido Deus e amado Pai, é na autoridade do teu santo nome, Jesus, que eu apresento mais uma live, Pai, diante do teu altar. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, não seja eu, Pai, a vir a ministrar, a vir falar nada, mas seja o Senhor através da minha vida. Pai, eu peço que agora uma densa nuvem de glória, Pai, venha sobre a casa, sobre a vida, sobre o ambiente de cada filho e de cada filha sua. Que eles possam sentir, Senhor, a tua presença da mesma forma como eu estou sentindo, meu Espírito Santo. Pai, envolva eles agora numa atmosfera de amor que constrange. Pai, envolva eles numa atmosfera de glória, do qual, Senhor, eles vão ter até mesmo os seus sentidos arrebatados, porque a sua presença, Senhor, está sendo intensificada. Aqueles que estavam precisando sentir, Senhor, um afago, um aconchego, um abraço, um carinho, Pai, que o Senhor venha confortá-los, que o Senhor venha edificá-los. Pai, em nome de Jesus, aqueles que acordaram deprimidos, abatidos, desfalecidos nas suas forças, que eles venham, Senhor, agora ser revigorados em nome de Jesus. Pai, aqueles que estavam se vendo sem fé, aqueles que estavam, Senhor, desesperançosos, Pai, aqueles que estavam, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, sem esperança no dia de hoje, eu declaro que hoje o Senhor faz nova todas as coisas. Eu declaro que hoje é o dia, Senhor, da mudança, é o dia da transformação, é o dia, Senhor, que o Senhor marcou para transformar, para curar, para restaurar e para avivar essa vida. Pai, eu declaro que todos os corações, Senhor, que estarem nesta live, os que estão aqui, os que passaram, os que vão chegar, os que permanecem, os que vão sair, eu declaro que todos os corações recebam agora a chama do avivamento, a chama do amor profundo do grande eu sou. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, toda tristeza, malignidade, maldade, toda raiz de concupiscência da carne seja queimada, Senhor, agora, Pai, por este fogo do avivamento. Pai, eu declaro que a mente deles hoje, Senhor, vai estar calma. Aqueles que têm sofrido, Senhor, por síndrome de burnout, aqueles que estão sendo acometidos, Senhor, por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eu declaro que eles vão ser agora tomados, Senhor, por uma nuvem de glória, de amor do Senhor, do qual, Senhor, eles vão estar, Senhor, com as suas emoções totalmente alinhadas em Ti. E eu declaro que o Espírito Santo de Deus vai vir cuidar, Senhor, e vai tocar, Senhor, neles, e vai ser uma presença palpável, Pai. Eles vão sentir o Teu toque. Abraça eles agora, Senhor. Abraça, Senhor, cada filho, abraça cada filha. Permita que eles possam viver o Seu sobrenatural de forma natural. Pai, permita, Senhor, que eles Te sintam de uma forma do qual eles nunca sentiram antes. Traz o novo, Pai. Eles estão cansados de viver a mesma presença, eles estão cansados de não ter mais de Ti, e o Senhor é uma fonte inesgotável de amor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, derrama, Senhor, uma chuva de amor verdadeira, um amor ágape, Senhor, sobre essas vidas. Em nome de Jesus, que eles possam se sentir amados da forma como eles nunca foram, Pai. Porque é um amor que veio do Senhor, é um amor que lança fora todo medo, é um amor que tira, Senhor, toda a dor do peito, toda a sentença de Satanás, é um amor, Senhor, que anula todo pecado, é um amor, Senhor, que não afronta, é um amor, Senhor, que tira, Pai, toda a dor, toda a angústia. Vem, Espírito Santo, e envolve, Senhor, esse filho e essa filha nessa densa nuvem de amor. Pai, eu coloco, Senhor, esta live nas Tuas mãos. Pai, que não seja eu a falar, toca os meus lábios, Senhor, com as brasas do altar, com as mesmas brasas que passasse, Senhor, nos lábios de Isaías. Clamo pelo Espírito da revelação, Pai. Clamo pelo Espírito da sabedoria. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, eu não venha falar nada do meu achismo humano, mas seja tudo direcionado e vindo direto do Teu trono sobre a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, eu já paraliso toda a força do inferno
inferno. Em nome de Jesus, eu já paraliso todo enviado de Satanás para fazer com que essa live, Senhor, caia, para fazer com que ela fique travando, para fazer com que esses filhos e filhas se dispersem. Eu já declaro, sejam todos amarrados agora com cordas de fogo. Sela os umbrais, Senhor, celestiais dessa live com o sangue do Cordeiro. Blinda, Senhor, em nome de Jesus, cada emoção. Eu já declaro que todo enviado do inferno para trazer contenda, dispersação da atenção, estão sendo agora anulados, queimados pelo fogo do altar do Senhor. Toma, Senhor, o senhorio nesta live. O Senhor é o pastor presidente. O Senhor é quem direciona. O Senhor tem total liberdade para curar, agir, para libertar, para fazer tudo conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluias. Bom, vamos lá, gente. Ai, eu até chorei aqui. Amém, Juju. Permaneça aqui até o final da live, amém? Vocês, Eliseu, Juju, a paz, Kelly, permaneçam aqui, que no final a gente faz a oração total, amém? A gente faz a oração geral por todos. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Nossa, eu chorei aqui. Você que está aqui de primeira vez, nós estamos iniciando aqui, amém? Iniciamos há 3 dias, 50 dias de avivamento para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Então são 50 dias em que o Senhor está trazendo ensinos, está trazendo um avivamento sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês que tem fome e sede da presença de Deus. Vocês que querem o Deus das bênçãos e não somente as bênçãos do Senhor. Você está na live certa. Amém? Porque quando nós servimos a Deus, nós não corremos atrás das bênçãos, as bênçãos vêm atrás de nós. Amém? Porque nós somos filhos, e filhos nós não precisamos pedir. Amém? Quando a gente é filho, a gente recebe, porque a gente está em obediência e Deus ama nos presentear. Deus ama nos dar as nossas bênçãos. Nós só precisamos estar na presença de Deus. Amém? Então a gente vai passar do nível de filho pedinte para filho herdeiro. Amém? E além disso, você vai estar sendo avivado no seu espírito. Amém? Glória a Deus, aleluias. E hoje, gente, o tema que nós vamos falar nesse terceiro dia dos 50 dias de avivamento é o que? Corpo, alma e espírito. Amém? Para aqueles que não têm entendimento, que é um novo convertido, ou até aqueles que já são convertidos, amém? O Senhor sempre traz algo novo. E o Senhor hoje, Ele vai falar conosco acerca de corpo, alma e espírito, amém? Ele vai nos falar, nós vamos entender que nós somos seres tricotômicos, amém? Formados de corpo, alma e espírito. Nós somos diferenciados dos demais seres viventes, amém? Os animais, eles não têm espírito. É por isso que os animais não vão para o céu, amém? Porque o que volta para o céu é o espírito, amém? Então, hoje a gente vai trazer, o Senhor trouxe esse ensinamento, você que pode compartilhar, fique à vontade, amém? E aqui, para a gente começar, a gente vai começar a leitura de 1 Coríntios 6, 19 e 20, amém? Então, se você puder pegar a sua palavra aí, a sua espada, é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Se não puder, fique em paz, amém? Que eu vou ler aqui e você vai escutar da mesma forma. Nessa passagem diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a os quais pertencem a Deus. Então aqui essa passagem está dizendo o que pra gente? Se você não sabia ainda, amém? Hoje você vai ficar sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a habitação do Senhor. O Senhor poderia ter escolhido morar em qualquer outro lugar, mas na sua palavra também diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Logo, nós somos feitos diretamente pelas mãos do grande eu sou. Logo, ele decidiu morar em mim e em você.
Logo, eu e você somos templos do Espírito Santo. Ele escolheu morar em mim, ele escolheu morar em você. Amém? Nós somos provenientes de Deus. Deus fez este corpo, Deus fez o seu corpo de acordo com você, de acordo com o seu espírito, de acordo com aquilo que ele planejou para você enquanto você estivesse aqui na terra. Amém? Enquanto nós estávamos no céu, porque nós temos a nossa origem é o céu, enquanto nós estávamos em espírito, morando com o nosso Abba Pai, o Senhor planejou, eu vou fazer a Kelly morena, com o cabelo liso, com o olho assim, com o olho não sei o que lá. Eu vou fazer a Cíntia, ela vai ser mais branca, com o cabelo assim, que não sei o que lá. Tudo, todos os detalhes, tudo, até a pintinha que você tem aí debaixo do seu braço, foi Deus que colocou em você. Então, o que o Senhor fala é, eu te fiz com perfeição. Eu te criei na plena perfeição, porque eu te fiz da forma como eu desejei, de como eu imaginei habitar na terra. Porque Deus escolheu habitar dentro do seu corpo da forma como ele é. Ele falou, eu quero morar dentro do corpo da Kelly, porque ali tem uma pintinha que eu gosto dessa pintinha dela. Amém? Então nós precisamos amar o que? O nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele não é de nós. O nosso corpo não pertence a nós. O nosso corpo, ele é do Senhor. Amém? Depois, na segunda linha ali, no versículo 20, ele fala, porque fostes comprados por um bom preço. Nós fomos comprados por preço de sangue. Nós fomos comprados pelo preço de sangue na cruz. Amém? Este corpo que carrega uma alma e que carrega um espírito, foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Amém? O nosso espírito pertence a Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Bem, glória a Deus. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. A Bíblia nos mostra que somos constituídos em 3 partes, amém? O corpo pertence ao mundo físico, mas a alma e o espírito está totalmente ligado à esfera espiritual, amém? E a gente precisa entender cada uma dessas funções. Mais uma passagem que eu quero falar para vocês aqui antes. 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios 15. Bom dia, Simon. Bom dia. 1 Coríntios 15, 44 vai dizer assim: semeia-se no corpo e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Aqui a passagem está falando o quê? Que quando a gente morre, semeia-se um corpo. Porque quando a semente cai em terra, o que ela faz? Ela morre para poder dar fruto. A gente acha que a semente ali caiu na terra, ela morreu. Não, ela vai dar fruto. Ali vai sair o quê? Vai sair uma árvore, vai sair um pé de mexerica, vai sair qualquer coisa. Quando nós morremos, nós vamos nascer no espírito, vai sair um corpo espiritual glorificado, amém? Este é o corpo que nós vamos ter. Oi, Jana, bom dia. É um corpo glorificado, pois se logo há um corpo natural, físico, consequentemente também tem um corpo espiritual, que é o nosso espírito. O corpo é o compartimento que guarda a nossa alma e o nosso espírito, amém? O corpo é que nos faz interagir com as outras pessoas, é o que faz a gente ter comunhão, é o que a gente recebe as influências do mundo físico, amém? Então é através do corpo que a gente sente o tato, que a gente abraça, que a gente consegue conversar, que a gente consegue interagir, que a gente consegue se prostrar diante do Senhor. É por conta disso que muitas vezes a gente está num culto, diante do Senhor na nossa casa, fazendo louvores e adoração, e aí o seu corpo faz o que? Ele adora o Senhor.
Você, quando está no nível muito alto de adoração, você se prostra diante do rei. É o seu corpo, amém? É o seu corpo sendo influenciado pelo seu espírito avivado, que está se curvando diante do grande eu sou, amém? Depois de um determinado período de tempo, amém? Que a gente está aqui na terra, o que acontece com o nosso corpo? A gente vai morrer, amém? Então ele vai ser semeado. E o que o Senhor pede para que eu fale para vocês vocês têm cuidado deste corpo físico? Como está a sua saúde? Como está a sua alimentação? Como foi falado aqui, amém, nas lives a respeito do jejum. Como está o seu corpo? Você tem feito os seus check-ups? Você tem feito uma alimentação sadia? Você está comendo aquilo que contamina o seu corpo e consequentemente contamina a sua alma e o seu espírito? Será que talvez você está contaminando o seu corpo com práticas que são lícitas, mas que não te convém mais? O que seriam essas práticas? Cigarro, bebida, narguile, amém? Tudo isso você contamina o seu corpo físico. Mas na palavra não diz que é pecado fumar, na palavra não diz que é pecado beber, na palavra não diz que é pecado fumar e a palavra não diz que é pecado beber. Mas eu quero deixar algo bem esclarecido para você, que se por um acaso existir alguma legalidade passada, de antepassado sobre a sua vida, que tiveram problemas com álcool ou com cigarro, consequentemente esse espírito maligno está rondando, sondando você. É assim que funciona. Quando Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele também está falando disso. Como também ele está falando acerca de que se você pode beber, mas tem um irmão que está contigo que já teve problema com o álcool, você pode estar induzindo o seu irmão a vir cair naquilo que era um problema grandioso e tenebroso na vida dele. Mas aí é problema dele, aí é problema nosso, porque o papel do cristão é o quê? Cuidar um do outro. A partir do momento em que eu e você recebemos Jesus Cristo, logo a gente tem que ter a mesma visão que ele tem. A partir do momento em que nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós devemos todos os dias buscar fazer esta oração: Senhor, me faça ver como o Senhor enxerga todas as pessoas. Senhor, muda a minha forma de ver todas aquelas pessoas que passam na minha vida. Porque nós precisamos entender que o corpo é apenas o quê? O corpo é apenas um compartimento que guarda um espírito e uma alma. É um espírito e uma alma. E nós precisamos ter Efésios 6 vivo na nossa mente todos os dias. Nós não vamos lutar contra o homem, contra a carne. Amém? É contra principados, potestades e dominadores do mal. Então logo eu e você precisamos estar atentos. Como você tem cuidado do seu corpo físico? Como você tem cuidado daquilo que é templo da habitação do Espírito Santo? Saiba que quando você está praticando fornicação, você está contaminando o corpo do Senhor. É pesado, é forte. Mas quando nós fornicamos, nós estamos contaminando o templo do Espírito Santo. Nós estamos contaminando a morada do grande eu sou. Porque Deus não habita em imundícia. E quando o sexo ele é ilícito, não é dentro de uma aliança, você está contaminando o seu corpo, além de contaminar o seu espírito. Então, se você infelizmente ainda está preso à fornicação, eu declaro que em nome de Jesus hoje o Espírito Santo vai te constranger e você não vai mais sentir necessidade, amém, de ficar nessa prática pecaminosa. Espere o momento correto, espere a pessoa certa, espere para você não se contaminar a si mesmo e ao templo do Espírito Santo. Porque quando você está contaminando o seu corpo com
o ato da fornicação, você está contaminando também a sua intimidade. E quando você contamina a sua intimidade com Deus, você não consegue acessar o coração do Pai. Por quê? Porque você pecou e aí você vai se sentir indigna de chegar na presença de Deus. Porque Satanás, ele deturpou o sexo. Satanás, ele deturpou o prazer. Ele colocou como que sexo é coisa imunda. Ele colocou como que sexo é imundícia e não é. Saiba vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que o sexo é um ato de adoração ao Senhor. Com o seu corpo físico, você estando em comunhão com o seu marido, o seu cônjuge, debaixo de uma aliança, você está adorando ao Senhor. Então, tudo que Satanás fez foi deturpar algo que é também uma forma de adoração. Bom dia, Eunides. Bom dia, Érica. Satanás deturpa tudo que é puro. Satanás deturpa tudo que é feito pelo Senhor para fazer com que você se sinta o quê? Suja, indigna. Para fazer que você se sinta indigno de estar na presença de Deus. Mas isso caiu por terra. Amém? A alma, o segundo compartimento. A alma também está na esfera espiritual, amém? A nossa alma, agora que a alma, ela monitora as nossas ações, amém? A alma é o que monitora as nossas ações através do corpo e do espírito, então tudo nasce na alma, amém? A alma guarda todas as nossas informações, amém? Que são registradas no espírito. A alma é como se fosse um drive de computador, um HD, e um poderoso drive e um poderoso HD. Tudo que a gente tem, todas as nossas heranças genéticas, tudo que veio dos nossos antepassados até o dia que a gente nasce, até o dia que a gente morrer, vai ficar guardado dentro da alma. Amém? Então a alma é o maior compartimento que existe, tirando o espírito, é o segundo maior compartimento que existe na minha vida e na sua vida. Amém? Com ela, nós temos ali as nossas tomadas de decisão e a nossa dirigência, amém? É ela que dirige o nosso viver. E como que é separada a alma? Então vamos lá, a alma ela é subdividida em 3 compartimentos, amém? Primeiro, a alma, ela é a emoção, tem a parte da emoção da mente. Então, ela é a memória, o raciocínio, amém? Vontade, desejo. Então, o nosso raciocínio vem também da alma. Por isso que muitas vezes a gente ora, Senhor, quebra todo o raciocínio lógico. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo o raciocínio que está sendo, papai, transformado pelos principados, potestades. Quando a gente faz uma oração de batalha espiritual muito grande, perdão, gente, que a gente vê que a mente da pessoa está presa, é por conta disso. O que acontece? Satanás, ele vem e toma a mente da pessoa e começa a manipular as pessoas, amém? Muitas pessoas têm a mente aprisionada no pecado, têm a mente aprisionada a vícios, a fornicação, a prostituição, a pornografia, a práticas constantes do mesmo pecado. Tudo isso porque está dentro da mente, está dentro do seu HD da mente. Amém? Então, é isso que a alma guarda. Então, o primeiro compartimento é o quê? A mente. Aqui também vem o desejo. Então, você tem o desejo de pecar. Você tem o desejo de tomar café. Tudo é proveniente da alma. Amém? A fé também vem disso. Tudo é nessa parte, é nesse compartimento da mente. Tem a consciência. Amém? Dentro da alma tem um compartimento da consciência. É a parte do nosso ser que realiza o quê? O julgamento. Então, sabe quando a gente se coloca no lugar de Deus? E a gente vai julgar a pessoa? É a sua alma que faz isso. Porque Deus fala que só existe um único juiz. É Ele. Então, todas as vezes em que se você se levantou para julgar alguém,
Saiba que não é o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes você acha que é, porque às vezes as pessoas acham que é a quarta pessoa da Trindade. E aí vai apontar o pecado do outro, vai apontar o erro do outro. E saiba que não é o Espírito que está te governando a falar isso. Não é o Espírito Santo que está te falando para você ir e apontar o pecado do outro como se você fosse mais santo que ele. Não, é a sua alma. É a sua alma contaminada. É a sua alma que está fazendo você levantar o dedo para aquela pessoa. Você confrontar o pecado é diferente de você julgar o pecado. Confrontar o pecado do irmão, eu e você devemos fazer, porque quando a gente confronta o pecado, a gente tira da mão de Satanás a autoridade que ele tinha sobre aquela vida, porque ele vai ter a oportunidade de sair do erro. Agora, julgar o pecado, você está lançando o seu irmão e a sua irmã diretamente para as mãos de Satanás. Porque o que Satanás vai fazer? Ele vai falar exatamente isso aqui. Ah, mas quem você pensa que é para você vir me julgar? Quem falou que está errado? Agora é que eu vou fazer. Então nós precisamos buscar o que? Sabedoria, discernimento. Você está vendo que existe alguém no erro? Deus te mostrou, colocou alguém no seu caminho que precisa de uma direção, que está fazendo o que é errado? Não julgue essa pessoa. Você não é a quarta pessoa da Trindade e só a primeira pessoa julga. Amém? Você vai fazer em amor. Você vai falar, olha, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Deus me trouxe até aqui porque ele me incomodou e Deus vai te incomodar para falar, amém? Quando for para você comentar algo, quando fosse para você compartilhar, não, confrontar um pecado, Deus, o Espírito Santo vai falar no seu espírito. Não vai achando que, eu vou confrontar porque eu sou... Calma, porque é Deus que direciona todas as coisas. Sabe por quê? Porque se você for na emoção da sua carne, você vai desandar o angu, como diz meu pai. Você vai desandar o negócio. Porque se você não for tomado pelo Espírito Santo para ir no ponto correto e desconectar o que estava ligando o pecado, você só vai fazer o quê? Você só vai fazer com que a pessoa entre de cabeça e ladeira abaixo no pecado. Porque aí ela vai se sentir constrangida. Amém? Ela vai se sentir constrangida. Então, até para a gente confrontar o pecado do outro, tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Vocês entendem a diferença do que acontece muitas vezes hoje? O que acontece muitas vezes hoje é que as pessoas querem confrontar o pecado uma das outras sem direcionamento. E aí o que está acontecendo? Está matando o povo espiritualmente. O que está acontecendo é que as pessoas estão pegando uma capa de santidade que não é verdadeira, tomando para si e se colocando no cargo de juiz. E aí, tá vendo o irmão que tá na igreja, os líderes, os pastores que são responsáveis por essa denominação, em vez de buscar a direção no Senhor, a forma como cuidar daquela vida, como o Senhor vê aquela vida, como que o Senhor agiria com aquela vida, vai lá com os dois pés no peito e fala, eu vou usar a vida do meu esposo, Wellington, você tá no pecado, você não para de beber, você tá com Exu. Gente, isso daí é um endemoniado. Você só está lançando palavra de maldição. Aí a pessoa que era uma recém-convertida, ou talvez uma convertida há muito tempo, mas que está cheia de ferida, que está cheia de laço, que precisa ser tratada, vai fazer o quê? Vai se voltar contra Deus. Porque Satanás vai agir Olha como que funciona. Satanás vai agir na cabeça dela e vai falar o quê? Você tá vendo? Para que você vai ficar dentro de um lugar em que todo mundo aponta que você tá errado e que você tá carregando o capeta? E não é nada disso. Foi falta de maturidade do líder, que não foi buscar em Deus a forma de confrontar o pecado. Amém? Foi falta de maturidade da pessoa se colocar diante do Senhor e falar, Pai, essa vida antes de ser colocada na minha mão, ela é sua. Como o Senhor quer que eu cuide dela? Porque, gente, a gente só está aqui para cuidar. Até dos nossos filhos, nós que somos pais, os nossos filhos não são nossos. Eles não são nossos. Eles são do Senhor. Nós só estamos aqui como o quê? Como cuidadores deles. Amém?
É assim que funciona. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem um chamado de líder, se você sente que você vai cuidar de pessoas, ou se talvez você é um amigo verdadeiro que carrega a essência de Cristo Jesus e quer ajudar um amigo, uma amiga sua a sair do pecado, busque na fonte a forma como Deus quer que você fale com ela, para que ela não venha se perder totalmente. Porque infelizmente o que está acontecendo é que as igrejas estão sendo esvaziadas por conta das quartas pessoas da Trindade. Porque tá cheio de gente que aponta o pecado, que aponta o erro, mas que não sabe levar a cura e que não sabe levar a restituição. Aí o que acontece? Deus é visto como um pai carrasco. Deus é visto como um pai que só aponta. Deus é visto como um cara chato, sórdido, que só pensa em ficar jogando pecado na cara. E Deus não é assim. Ele não é assim. Ele não é assim. Saiba que Deus jamais vai lançar um pecado seu na sua face. Saiba que jamais Deus vai lançar um erro seu diante de você. Deus jamais vai trazer acusação sobre a sua vida. Deus jamais vai te levar a ser ferido por coisas que você fez. Ele não faz isso. Quem faz isso é Satanás. O papel de Satanás é o quê? Acusador. A palavra nos fala, Satanás é acusador. O que acontece, meus irmãos, é que o Espírito Santo, ele hoje não é visto mais como a terceira pessoa da Trindade. Ele foi colocado de lado das igrejas, amém? Do povo cristão. Só existe Deus e Jesus. Mas não é válido? Gente, lógico que é, mas se Deus deixou a Trindade, é Deus na terra. O Espírito Santo é Deus na terra. Deus, ele está no céu. Ele está acima de todas as coisas. Quem está aqui para interceder, para orar, para guerrear, para fazer tudo por mim e por você, é o Espírito Santo. Ele tem que fazer parte. Nós temos que criar definitivamente, de uma vez por todas, relacionamento íntimo com o Espírito Santo e chamar ele para fazer todas as coisas conosco. Então, logo, quando a gente chama o Espírito Santo para fazer todas as coisas conosco, quando você está no ato da pornografia, quando você está no ato da prostituição, o Espírito Santo não está com você, porque ele não habita em coisas imundas. É por isso que muitas vezes as pessoas pecam e falam, eu não estou sentindo mais o Espírito Santo. Sim, porque ele não foi embora, mas ele se afastou de você. Porque não tem como ele habitar em coisa suja. Não tem como ele estar ali com você no ato do pecado. Ele não habita em meio ao pecado. Mas saiba que se você se arrepender desta vida pecaminosa, ele jamais vai se apartar de você. É assim que a gente faz. É assim que o Espírito Santo trabalha. Amém? O livre-arbítrio é o terceiro compartimento da alma. A parte que toma decisão, que é exatamente isso que eu falei. Amém? Como a alma faz parte do mundo espiritual, é na alma que tudo fica gravado e tudo que a gente passa fica gravado. Então é por isso que é necessário, e muitas igrejas não entendem, a parte da cura interior. As igrejas aboliram, não de propósito, mas por influência de Satanás. Não é porque o líder não quer fazer, é porque a igreja foi contaminada por Satanás. É porque um dia algum homem deu uma legalidade para que Satanás tomasse o lugar do Espírito Santo. E aquilo que era feito desde o princípio se perdeu. E o que era feito desde o princípio? Confronto do pecado. Vocês viram aqui que ali os apóstolos em Atos, amém? Paulo, os apóstolos, eles confrontavam o quê? O pecado dos fariseus. Eles confrontavam o pecado. Depois do confronto, vem o quê? Eles mostram a forma como você deve se comportar, apresentando Jesus, falando que isso que você está fazendo não é o correto, que você fica tendo relacionamento com um e com o outro, ficar trocando de namorado, de namorada, ficar ficando na balada, beija um, beija outro, contamina o seu corpo, não é de Deus. E aí depois você vai levar o quê? Leva ele à santificação.
Porque quando você leva a santificação, para passar pelo processo, até chegar na santificação, você obviamente, você tem que passar e largar o pecado. Quando a gente trata o pecado, deixa o pecado de lado, aquilo que era consequência do pecado vai começar a saltar dentro de você. E aí vem a cura. Porque é assim que quando a gente machuca, não é assim que faz? A gente cai, amém? Caiu. Quando você era criança, você caiu. Você ralou feio, mas é aqueles machucados de caiu tampão. O que acontece? Saiu a proteção, ali ficou exposto, amém? Ali ficou ali sangrando, ficou doendo. De repente, do nível do machucado, você vai ter que fazer uma limpeza, tirar aquilo que está contaminado, tirar aquela sujeira, amém? Tirar aquilo que estava doendo, para depois vir e passar o remédio. Aí passou o remédio, dependendo de como foi, vai criar o quê? Uma casquinha, que é uma ferida. Aquela ferida, se ela não tiver totalmente cicatrizada e curada, se você for mexer, cutucar, ela vai doer, não vai? Ela vai doer. É assim na minha vida e na sua vida, com os nossos traumas do passado. É assim na minha vida e na sua vida, quando a gente foi ferido espiritualmente, quando a gente foi ferida emocionalmente, quando prometeram nos amar e nos deixaram de lado. E aí o que precisa ser feito? Precisa ser colocado diante do Senhor e pedir para que Ele venha com o bálsamo dele. Senhor, eu coloco todas essas feridas diante do teu altar, me cura, porque eu não quero mais viver com essa dor que eu carrego. Pai, eu não aguento mais viver com essas palavras de acusação que lançaram sobre a minha vida e que são mentiras. Pai, eu não aguento mais viver, Senhor, com essas palavras de maldição que o meu pai e minha mãe me lançou de quando eu era criança, eu não tinha entendimento nenhum. É assim que Deus trabalha, curando as feridas, curando a alma, tirando de dentro do nosso HD tudo aquilo que contamina a nossa alma e, consequentemente, vai contaminar o nosso corpo e o nosso espírito. Amém? O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita feita pelo Senhor. Existe uma conexão perfeita, corpo, alma, mente e espírito. É por isso que muitas vezes vocês me vêm orando aqui, Senhor, conecta-me, corpo, alma, mente e espírito. Nos conecta, Senhor, nas 3 esferas com o Senhor. Porque nós precisamos estar conectados em corpo, em alma e espírito com o Pai. Como Satanás é artimanhoso, é tinhoso, é um encardido do inferno, ele fez com que essa prática de confrontar o pecado e curar as feridas fosse extraído no meio da igreja. Então você só fica com o evangelho da graça. O evangelho da graça é o evangelho que você aceitou Jesus, não existe mais nada a se fazer. Livre está. Não é livre está. Você está livre dos seus pecados a partir do momento em que você aceitou Jesus aqui. Mas e a consequência do pecado que você cometeu lá atrás? Ele apaga. Não, ele não apaga. Você sabe por que não apaga? Porque Deus, ele trabalha com legalidade. Deus, ele é extremamente correto, até mesmo com Satanás. Porque a partir do momento em que eu e você peca, ele tem autoridade. Satanás tem ali um papel que fala, tá aqui, pecou. Tá aqui. Tal dia a Michele, misericórdia, tá mais rápido. Tal dia a Michele foi lá e traiu. Então, eu posso entrar dentro do casamento dela, eu posso ir lá e fazer uma arruaça dentro da vida dela. Eu traí, eu dei brecha, eu dei legalidade. Porque Deus, ele trabalha de acordo com isso. A partir do momento em que você pecou, a partir do momento em que você lançou uma semente de pecado, isso gerou um fruto. E esse fruto, ele vai ser colhido. É assim que funciona. É assim. Mas então você está querendo me dizer que o sacrifício de Jesus, ele não é válido? Quem disse que não é válido? Muito pelo contrário, se não fosse o sacrifício de Jesus, você não ia ter direito nem à cura. Já ia descer direto, pá. Não ia ter nem a oportunidade de conhecer Deus. Só que a gente precisa aprender que o evangelho não é um evangelho de hipergraça. Não, isso foi estratégia de Satanás para tirar o confronto do pecado, porque ele sabe que o pecado nos afasta de Deus e, consequentemente, nos afasta das promessas do Senhor. Amém? Ele sabe.
ele sabe que o pecado, ele não quer tirar o pecado do meio da igreja. Ele não quer tirar o pecado do meio do povo cristão. Ele não quer tirar o pecado. É por isso que hoje não se confronta mais o pecado. É raro, são raros os ministérios que vêm, que tem homens e mulheres de Deus que vão confrontar o pecado. Porque hoje em dia o que está infelizmente reinando é Mamon. E por que Deus colocou, e por que Satanás colocou Mamon reinando dentro das igrejas? Porque Mamon rege dinheiro. Mamon é aquele que rege todas as riquezas terrenas. Tudo que é de área de dinheiro, financeira, é Mamon que rege. É Mamon que rege. Amém? Então ele tirou o Espírito Santo para colocar Mamon. Porque ele sabe que o homem, ele ia se corromper. Ele sabia que se ele colocasse dinheiro, porque só existem duas coisas no mundo espiritual que valem muito. Vocês sabem o que é? É dinheiro e sangue. Essas são as duas moedas mais valiosas que existem no mundo espiritual. É dinheiro e sangue. É por isso que quando vai fazer trabalhos de amarração, de enriquecimento, é por isso que Satanás pede o quê? Ai, me dá aqui R$1.000 para me fazer o primeiro trabalho. Ou então, eu quero que você me dê uma galinha. É trabalho e sangue. Conforme vai aumentando o nível do trabalho, vai aumentando o nível do sacrifício. Amém? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, amém? Agora, amém? É por isso, é isso que faz. Então, Satanás artinhoso tirou o confronto do pecado e tirou ali a cura da alma. Nós precisamos ser curados das nossas feridas. Nós precisamos ser curados, amém? Das nossas mazelas. Nós precisamos quebrar as maldições hereditárias dos nossos passados, dos nossos antepassados. Porque a palavra do Senhor fala que quando se peca, ele visita até a quarta geração, quando vai contra a palavra de Deus. Quando você fere o mandamento do Senhor, quando você peca diante de Deus, esse pecado vai até a quarta geração. Vai até a quarta geração. Então precisa sim ser quebrado, precisa sim ser liberto, precisa sim mexer na ferida, e mexer na ferida dói, mas quando a gente mexe na ferida, a ferida ela para de sair pus, a ferida ela para de sangrar, a ferida ela para de doer, e aí você vai ser o quê? Curado, cicatrizado, e a cicatriz depois ela não dói. Por quê? Porque você curou, você tirou todo o bicho, você tirou tudo aquilo que estava inflamando aquela ferida. Assim é na minha vida e na sua vida espiritual, é da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Saiba que tudo que acontece aqui embaixo é referência do que acontece lá na terra, no céu. Amém? Então vamos lá, a partir do momento que você decide parar de pecar, você está abrindo mão do pecado, amém? Você está abrindo mão de uma vida contaminada e você tem o livre-arbítrio. Deus te deu isso. É você que tem que decidir se você quer sair do pecado ou não. É você que tem que decidir se você quer parar de ter uma vida pecaminosa longe da presença de Deus ou não. Deus não vai enfiar para você goela abaixo que você tem que mudar, que você tem que parar de beber, que você tem que parar de fumar. Deus não vai fazer isso. Amém? O último compartimento, o espírito. O espírito é a parte que nos interage com o mundo espiritual. Amém? É através do espírito que nos conectamos com o mundo espiritual. Então, é em todas as duas esferas. Com a ação de demônios, amém? Sobre a nossa vida e também com a ação dos anjos, amém? A ação dos demônios que nos atingem são canalizadas em nós através do Espírito. Então é por isso a importância de estarmos firmes no Espírito. Como a palavra diz, nós lutamos contra principados, potestades e dominadores do mal. E ontem eu falei para vocês que nós já estamos numa era em que nós não estamos mais lutando contra espíritos baixos, contra espíritos de batente baixa. Não. Hoje nós já estamos lutando com espíritos que foram, amém, liberados
que nunca estiveram na terra para virem de forma ainda mais profunda sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje nós estamos lutando diretamente com aqueles que regem esses demônios pequenos, que são os principados e as potestades. Hoje nós estamos tendo, vocês podem perceber que a luta maior, as pessoas hoje elas não estão mais se endemoniando na igreja. Se você é de uma igreja que tem libertação, que tem esses cultos avivados, amém? Se você é de uma igreja em que você acompanha isso, você pode ver que tá muito difícil das pessoas caírem endemoniadas hoje. Não cai. Você sabe por quê? Porque o demônio tá agindo aqui, ó, na mente. Sabe por que o demônio tá agindo na mente? Porque eu quero falar para vocês que principado e potestade, quando vem sobre a vida de uma pessoa, ela acaba com a pessoa, porque a força é surreal. É surreal. Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, da importância. Pega um pouquinho para mim. Para vocês entenderem a importância de se deixar o espírito forte. Uma legião de demônios, lembra ali quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno? Falou que tinha o quê? Ele perguntou, qual o seu nome? Ele falou o quê? Legião. Legião naquela época equivale a 6.000 soldados. Naquele homem tinha 6.000, aproximadamente 6.000 demônios. Amém? Ele ali não estava com um principado e uma potestade, ele estava apenas com uma legião. Agora você imagina o tamanho da força de um principado e uma potestade. Para quem assistiu que está no grupo, o testemunho daquela ex-bruxa, da pastora que era ex-bruxa, amém? Ela conta que uma vez ela recebeu um principado. E ela conta no testemunho dela como que é. Gente, só para vocês terem uma noção, amém? Uma pessoa que está endemoniada com uma legião, ela consegue levantar uma geladeira com uma mão só. Isso eu falo porque eu participei de uma libertação com isso. Eu estava no dia da libertação dessa pessoa, que ele tinha nível hard de magia negra no ocultismo. Quando foi orar para manifestar ali, que foi para expulsar, ele levantou a geladeira com uma mão e a cabeça dele virou igual a cabeça da exorcista. Então você não pensa que aquele filme é mentira, porque não é mentira, é verdade, tá? A cabeça do cara ele virou. Eu fiquei assim, né? Eu falei, mano, que bagulho é esse? Eu não me assustei porque eu gosto de batalha espiritual. Amém? Eu gosto disso. Mas as pessoas se assustaram, porque quem não tem esse chamado se assusta. Quem não entende do mundo espiritual vai falar, que é isso? É Steven Spielberg aqui. Não, gente, é real. Então nós precisamos estar o quê? Firmados no espírito, porque meu irmão e minha irmã, é pesado. Cíntia, se eu for contar as experiências que eu já tive de libertação, é surreal. Amém? É pesado. É pesado. Eu conto para que vocês entendam o nível que é o mundo espiritual. Nós precisamos. Estamos nos últimos dias. Nós estamos no fim dos tempos. Não temos mais tempo para brincar de ser crente. Não temos mais tempo de chegar diante de Deus e falar, eu vou dar ali uma sapecada ali no forrobodó. Eu vou ali. Não. Meu irmão, minha irmã, ou você fica certo ali ou você cai fora. Porque eu quero falar para você que quem está em cima do muro está do lado do capeta. Porque o Senhor fala o que na palavra dele? Que ele vomita os mornos. Ele vomita os mornos. Ele não gosta de gente morna. Ou você é crente fervente ou você sai da presença e vai viver o pecado. Para viver com Deus tem que viver na labareda do Espírito. Para viver com Deus você tem que ser crente. Crente, sem estar com o pé no mundo. Crente, sem querer viver as coisas que são lícitas para você. Remenecer canta labassaia. Você tem que ser crente. Se você quer ser crente, tendo um pouquinho do mundo, eu convido você, meu irmão e minha irmã.
Ou você coloca diante da presença de Deus e se acerta e pede para Deus ter misericórdia de você e fazer você ser santo, ou você fala, Deus, valeu caminhar contigo aí, ó, mas eu tô indo lá pro mundo. Porque eu quero contar para você que nesse testemunho dessa pastora Ellen, amém? Deus arrebatou ela até a sétima dimensão do inferno. E eu vou contar algo aqui para você. Amém? Existe um livro que chama A Divina Revelação do Inferno. Eu convido todos vocês a lerem esse livro. A Divina Revelação do Inferno. Porque se você tinha alguma dúvida de que o inferno é real, a partir desse livro, se você não viu esse testemunho também, você vai ver que o inferno é mais real do que a minha vida e a sua vida. Amém? O preço é caro por ficar em 2 lugares. É isso mesmo, Viviane. Amém? Leiam esse livro, A Divina Revelação do Inferno. Também tem em PDF. Para quem está no grupo, eu vou colocar no grupo. Amém? Essa pastora Ellen, ela foi... Eu vou resumir muito breve. Ela foi levada, o Espírito Santo de Deus permitiu que ela fosse, amém? O Senhor levou ela até alguns andares do inferno. E ela falou que ela chegou em um determinado andar e que ali estava e que chamou a atenção dela. Amém? Eu vou contar só essa parte. Que quando ela olhou, ela virou e aí ela perguntou para o anjo e falou, e aqui? O que é aqui? Ela falou, aqui é para aqueles crentes que falaram que depois ia dar um jeito e voltava para Jesus. Só que eles se esquecem que só quem sabe o dia e a hora é Deus. Então o lugar deles já está guardado. Olha isso, irmão. Tá no testemunho dessa mulher, a pastora Ellen. Se você quer entrar lá, tá bem grande. É no canal do YouTube que chama Crente, Pode Crente. Chama Pode Crente, amém? O canal é Pode Crente e vai estar lá. Ex-bruxa que se arrepende é o maior testemunho, um testemunho mais impactante que você vai ver. Este é o logo do vídeo. Meu irmão e minha irmã, se você que está na dúvida aí, se você quer seguir a Deus ou se você quer ficar indo para a igreja e pro forró, vai assistir. Ah, mas não é pecado? Quem está falando é uma pessoa que serviu a mais alta magia de Satanás. Então ela tem propriedade para falar o que ela está falando, porque hoje ela serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu convido vocês a ouvirem esse testemunho, porque vocês vão ver que ou você se aceita na palavra de Deus e vai ter uma vida reta diante da presença, ou você vai ralar bucho nos risca-faca. Porque não dá para você servir a 2 senhores. Ou você tem uma vida de santidade, decide esperar o homem para sua vida, decide esperar a mulher da sua vida, ou você vai ter uma vida de santidade, saindo para locais em que o Espírito Santo está presente, ou você vai viver uma vida indo para locais onde Satanás está reinando, onde a promiscuidade está reinando, porque fazer as 2 coisas não dá. Nossa, mas não pode. Não pode. Não pode porque sabe por quê? Porque hoje em dia você não tá mais lutando com um demônio que recebe galinha e farofa. É forte, né? Ele é muito forte. Gente, hoje em dia, o nível de batalha espiritual, eu falei pro meu marido. Antigamente eu fazia orações de libertação, de cura. Eu não ficava tão destruída da forma como eu fico hoje. Porque as patentes estão aumentando. Hoje, o nível de sacrifícios e pactos que estão sendo feitos é surreal. É pesado, gente. Assistam, abram os olhos espirituais de vocês. Deus não permitiu aquela mulher ficar tanto tempo nas mãos do inimigo à toa. Deus não permitiu eu também ter contato com banda, com esses bichos do inferno à toa. Deus não permitiu eu sofrer com tudo que eu sofri à toa. Não, é para que eu fosse boca para as outras pessoas. Deus não está permitindo o que você está passando hoje à toa. Não, é para que você abra a sua boca e leve cura, salvação. Só que para você levar cura, salvação, você precisa ter uma vida santa. É assim. Ah, não, então tá bom. Então eu vou fazer aquilo que Deus colocou na minha vida. Então, pelo amor de Jesus Cristo, você se conserta.
Vai fazer as coisas pro Senhor com ordem e decência. Primeiro, para você não passar vergonha se um cão vir te confrontar. Porque se você que tá aí, ai não, eu vou servir a Deus, eu vou falar tudo que eu tenho para falar, mas você tá tendo uma vida aí se drogando, fumando, bebendo, como que você vai ser usada para confrontar alguém que tá bebendo, fumando, se drogando? Não tem como, não tem sentido. Porque Satanás vai usar a boca dele e vai falar, mas quem é você para falar alguma coisa? Ué, o sujo falando do mal lavado? Não tem como. Hoje em dia, meu irmão e minha irmã, ou você anda na santidade, ou você vai passar vergonha. Porque o cão vai colocar seu nome na boca dele. E ele vai falar, ih, não saio. Essa vida da Mariazinha aqui é minha. E eu quero ver quem é que vai me tirar. E eu não saio com você não tem autoridade. Você fornica. Você vê, você tá vendo filme pornográfico. Você roubou uma uva no mercado. Uma banana não de ouvir. O meu marido tem um testemunho que o cara confrontou, o demônio confrontou o cara quando ele foi expulsar, que ele pegou uma banana a mais. Você sabia? Você sabia que até uma banana a mais na penca, você tá pecando? É roubo, é furto. Você pagou pela banana? Se o cara te deu, é diferente. Ó, tem aqui, eu vou fazer 24, é uma dúzia. Ai, mas eu vou te dar um chorinho. Ele te deu. Agora, se você pegou a penca, você contou, não tem 12, tem 13, e você falou, opa, Deus me abençoou. Não, Deus não te abençoou. Foi isso que ele fez. E foi isso que ele fez. Foi isso que o cara fez. E aí, quando ele foi lá pegar e confrontar, o cara falou, você acha que eu vou sair? Você pegou uma banana a mais ali na feira? Desde quando uma dúzia. Ai, ó. Uma dúzia é 13. Ó, o demônio falou pro cara assim, desde quando uma dúzia é 13? E aí, eu vi o demônio se manifestar e apontar uma irmã no círculo de oração. De adultério. Misericórdia. Pastora, tem um rapaz que toda hora fala, Deus mandou eu te falar. Pois é. Gente, eu desconfio. Aí, ó. Gente, Deus usa às vezes por misericórdia. Deus usa às vezes por misericórdia porque ele usa quem ele quer. Mas se toda hora a pessoa tá falando, desconfia. Peça um discernimento de espírito. Gente, é isso, Viviane, viver na igreja não é vida de santidade. Ele tem essa autoridade? De verdade, é o que eu tô falando. Deus usa quem ele quer. Mas eu vou no princípio de que Deus não habita em templo humano. Mas se não tiver outra pessoa para falar, ele pode usar essa vida. Amém? Se não tiver ninguém ali que esteja sensível e que Deus precise falar de alguma forma, ele vai usar. Porque Deus, ele fala. Amém? Mas tem que vigiar para você poder ver se é um espírito de engano e se realmente é Deus que está falando. Porque Deus vai testificar no seu espírito. E é uma coisa que eu falei aqui, igual nas lives ontem. Gente, vigia com esse povo que fica toda hora. Deus mandou eu te falar. Deus mandou eu te falar. Vigia. Vigia porque não é assim não. A banda não toca desse jeito. O Senhor, ele revela, ele traz as coisas, mas, gente, é tudo com ordem e decência, não é 24 horas por dia, eis que eu vou falar. Não, não é assim. Precisa testificar no seu espírito, amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Vamos deixar o nosso espírito, amém? Ter que vigiar, Andresa, amém? Vigia, pede discernimento ao Espírito Santo, discernimento de espírito. O Senhor vai começar a dar discernimento de espírito para vocês, amém? Aqueles que já têm discernimento de espírito, vocês vão ver que vai aflorar. Oh, meu Deus, é porque não tá interagindo. Peraí, gente. Aí, pronto. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu ver qual mais que eu preciso falar para vocês. Se o fruto do Espírito Santo... A nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. Amém? João 4:24. E não apenas de nível de corpo e da alma. Então, a nossa adoração, a adoração que agrada ao Senhor, ela é feita em espírito
e em verdade. Cancela, eu apertei sem querer. Amém. Hoje as pessoas estão perdendo a noção das coisas que são. Exatamente. Amém? É isso. A adoração do Senhor, ela tem que ser feita em espírito e em verdade, não apenas de nível de corpo e de alma, uma adoração almática. Ai, Deus não recebe? Não, Deus recebe. Mas vocês vão perceber que quando vocês entrarem no nível de adoração em espírito e em verdade, a adoração da gente, você não tem palavras para adorar. Você permanece prostrado diante de Deus. É uma adoração que é só vivendo, não tem palavras para descrever. Deus recebe todas as adorações, mas quando você é um adorador em espírito e em verdade, você adora em qualquer lugar. Amém? Você adora em qualquer lugar. Ô Michele, Jesus morreu por todos, por amor. E por que aqui na terra o mal habita? O mal habita aqui na terra até que Jesus volte para derrotar totalmente ele. Porque o mundo pertence do maligno. Amém? O mundo é de Satanás. Através do pecado, quando Satanás se rebelou, amém? Quando Lúcifer se rebelou lá no céu e ele foi enviado para a terra, Deus deu a terra para ele governar. E ele só vai sair daqui quando Jesus voltar, quando Deus determinar o dia que Jesus volte, para que aí ele derrote totalmente Satanás. Amém? Nós não somos daqui, né? E a gente não é daqui, Maria. Amém? É o que eu falei. Nós somos do céu. Então o céu é a nossa origem e o nosso destino final. Amém? E para que se cumpra a palavra. Então, eu estou falando na minha interpretação, amém? Na cabeça de Deus, então deve ter passado o quê? Já que você está querendo governar, eu vou te dar a terra. E aí ele já foi lançado para a terra e aí ele deu o governo para Satanás. Amém? Isso é uma interpretação minha, amém? Então ele pegou e deu a terra para Satanás governar, porque ele se rebelou com o Senhor. Amém? Ele sentiu inveja, Maria. Ele teve orgulho, foi orgulhoso, ele invejou o poder de Deus. E aí ele foi enviado com a 13ª parte, amém? Com a 3ª parte dos anjos do céu. Amém? Então, nós temos que adorar em espírito e em verdade, com as nossas orações também, ser feitas em espírito e em verdade. Ó, as referências. A adoração, João 4:24. Amém? João 4:24. As orações feitas em espírito, Efésios 6:18. Amém? É através do nosso espírito que nós também temos comunhão com o Espírito Santo e com espíritos malignos. Nossa comunhão com espíritos malignos, quando a pessoa serve a Satanás, ela tem comunhão com o espírito maligno, porque ali é feito pactos, amém? Ali é feito pactos e ela o espírito maligno começa a fazer parte do espírito dela. E aí precisa fazer essa quebra, quando ela entrega a vida diante de Deus, quando ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ali, a partir daquele momento, começa a se quebrar, amém? O elo, mas precisa passar por uma libertação. Coloquei para... Amém, glória a Deus, Bia. Seja bem-vinda, amém, em nome de Jesus. Bom dia, amém? Outra coisa, gente, só para finalizar. Quando uma pessoa, ela tem contato com o ocultismo, se ela já foi de outras religiões, Seixonoe, matriz africana, qualquer linhagem, Quimbanda, Umbanda, qualquer coisa que não é o cristianismo, o evangelho puro, verdadeiro e genuíno, precisa passar por uma libertação. Precisa quebrar os pactos, precisa quebrar os batismos, precisa renunciar às práticas. Aquelas pessoas que que passaram pelo catolicismo, que toma hóstia, tem que renunciar. As pessoas que fizeram crisma, tem que renunciar. As pessoas que mais? Que tomou água benta, essas coisas tudo, tem que quebrar tudo isso. Amém? Que jogou cinza na cabeça, pó de pemba, em nome de Jesus tem que renunciar a tudo isso. Maria, eu vou te falar algo, amém?
Jesus Cristo, ele é o único e suficiente Salvador. Eu vou ler uma passagem aqui para você, que está em Salmo 115, e eu quero que você me escute em amor, amém? Porque eu preciso falar a verdade para você. Eu não posso fingir que é normal, amém? Então aqui em Salmos, deixa eu só ver aqui, Salmos 115. Eu vou ler a palavra, amém? Michele, Deus tocou aqui no meu coração. Só um minutinho, Maria. Eu fui numa missão, mas em uma tribo indígena, e uma pessoa me deu um presente. Viviane, se você sentiu incômodo, ou você quebra ou joga fora. Ou você quebra orando, né? Se você sentiu que você gostou, que é um presente, que você gostou de estar ali por conta da sua missão, você ora quebrando toda a consagração, destronando todo espírito maligno que habita ali dentro, e você pode ficar. Se não, se você não tiver apego, taca fogo. Por quê? O povo indígena, ele faz muita consagração. E geralmente sempre tem espíritos ocultos escondidos. Amém? Então, se você sentiu esse incômodo, se você sentiu esse incômodo, e olha, brinco é perigoso. Brinco é perigoso, amém? Brinco é perigoso porque se você usa o brinco, dependendo do que foi colocado nessa consagração, você para de escutar o Senhor, você para de ouvir a voz profética que vem de Deus, e isso traz aprisionamento da sua mente. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Eu recebi um brinco de presente que estava com manipulação ali, existia um espírito de Jezabel, e esse espírito veio para matar o meu profético e para literalmente matar a minha vida. Porque o meu esposo viu o Exu da morte na porta da minha casa. E enquanto não foi revelado que foi esse brinco que eu tinha ganhado, olha só, e veio por conta de uma inveja, a pessoa sentia inveja de mim, o espírito de Jezabel veio através da inveja, porque ela era uma pessoa manipuladora, deu para mim o brinco, eu usei o brinco, eu tinha crises de dor de cabeça que eu ficava, parecia que eu ia morrer. Trabalhava com você. Hã? Trabalhava com você. E a moça trabalhava comigo. Amém? A moça trabalhava comigo. Não era de igreja. Ela não era da igreja. Ela trabalhava comigo. E o brinco, eu passei em diversos médicos. Eu sim. Mas se usar, continuar sentindo essas coisas, mesmo depois de tirar. Se você continuar sentindo, aí tem que orar quebrando. Tem que quebrar o laço que foi feito. Quebrar a maldição, amém? No seu caso, você não estava usando, mas ele estava dentro de casa. Eu usei uma vez, né? Então, depois ele continuou dentro de casa e você continuou passando mal até que Deus levou para água. É verdade. Nesse caso também, o meu esposo, ele tem a memória melhor do que eu. Eu usei ele uma vez, só que depois eu me senti incomodada, Viviane. Depois eu me senti incomodada, mas eu fiquei com dó de jogar fora. E olha que eu já sabia de batalha espiritual, hein? E olha que eu já sabia de batalha espiritual. Eu já senti de não usar. Até que Deus usou uma amiga nossa, uma pastora, né? Que na época não era, mas Deus usou uma amiga dela, uma amiga nossa e revelou. Tá dentro de um brinco. Quando ela pegou o brinco, que ela pegou e quebrou, automaticamente a minha dor... É isso que você quis dizer? Amém. Automaticamente a minha dor sumiu. Porque, gente, eu não tinha paz. Os médicos não viam nada. Os médicos não descobriam nada. Eu fui em tudo quanto é médico que vocês possam imaginar. Fiz tomografia, fiz raio-x, eu cheguei a tomar tramal. Porque as dores de cabeça, parecia que a minha cabeça ia explodir. E sabe o que acontecia? A cabeça, eu vou contar como que é, formigava. Aí ela formigava, ela ficava anestesiada e essa anestesia e esse formigamento descia pelos braços, pelas pernas e eu parecia que eu ia dar um choque, uma paralisia. É uma coisa que eu não sei explicar. É uma coisa muito louca. Eu falava, gente, eu vou morrer, e meu coração acelerava. Acelerava e a cabeça ela fazia assim, ó. Era isso. Amém? Mas eu me questiono como a maldade do outro nos afeta tanto assim.
Então, isso eu estava comentando com meu marido hoje. Sabe por quê? Porque o povo das trevas, eles fazem de tudo. Para quem está assistindo o testemunho da pastora Ellen, depois vocês vão ver, amém? Na segunda parte. Eles têm prazer em fazer o mal. Eles têm prazer em fazer o mal. Porque quanto mais mal eles fazem, mais eles agradam Satanás. E mais o poder dele nas regiões nas trevas crescem. É por isso. É por isso que a maldade dos outros nos afeta tanto. As pessoas fazem maldade simplesmente por fazer. Por exemplo, o brinco. Você não sabia da maldade, foi pura, mas mesmo assim afeta. Exatamente. A intenção dela era isso, né? Exatamente, é isso mesmo. Eles fazem justamente para serem reconhecidos. E aí o que eu falo é, amém? Se eles fazem isso para Satanás, logo eu e você, nós temos que fazer o triplo, o dobro, o quádruplo para Deus. E é o que? Renunciar ao pecado, ter vida de santidade, ter vida jejuada, ter vida de oração, de busca constante, buscar a presença de Deus, levantar de madrugada, levantar de manhã, adorar todo o tempo, porque eles fazem de tudo para derrubar a minha vida e a sua vida. Eles fazem simplesmente por maldade. Vocês que estão acompanhando o testemunho, vocês vão ver a parte 2, eu fiquei assim, e olha que, gente, eu já vi coisa. Eu fiquei, gente, eu não acredito que isso é real. É pesado, mas o Senhor nos guarda, o Senhor sempre vai revelar. Amém, Viviane? Assim como o Espírito Santo revelou para você. Se você não está em paz, irmã, quebra, já limpa o ambiente da sua casa, faz uma oração de guerra, quebra tudo e joga fora. Amém? Porque quando a gente ganha alguma coisa de alguém, que a gente não sentiu paz, joga fora, não fica, né? Não vai jogar fora na presença da pessoa para não ficar chato, mas aí depois você fala, Senhor, tá repreendido aqui, porque o Espírito Santo, ele sempre vai nos revelar. Amém? Hã? Enfeite, tudo isso é ponto. Amém? Então, Maria, eu vou ler aqui para você, que você falou, eu sou católica. Eu vou te trazer a luz da palavra, amém? Aqui no Salmo 115 está dizendo assim: o único verdadeiro. 115:3. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Então aqui está falando, tudo que você deseja. Ô Michele, na Bíblia do católico diz que o Senhor criou os católicos. Eu vou explicar isso depois para você, tá? Eu vou explicar. Ó, presta atenção nesse versículo que eu vou ler aqui para você. 115:3. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Então, os santos que estão na Igreja Católica, eles são feitos assim como também espíritas, dentro da Umbanda, do Candomblé, eles são feitos por mãos humanas. Então, se você for ver lá a Santa Nossa Senhora, né? Não foi Deus que fez. Um homem foi, pegou um pedaço de barro e moldou. Amém? Logo aquilo ali é só uma estátua, Maria. Logo aquilo ali foi feita por mãos humanas. Aí, o que está falando no versículo 5? Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam. Seus pés não caminham. Som nenhum emitem da sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Então, aqui na palavra, em Salmos 115, isso é o Senhor. É o Senhor Deus que fala. Deus não habita nesses santos. Deus não habita. Lembra que no começo eu falei que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Logo, Deus não se faz presente dentro desses santos, amém? Deus não se faz presente dentro desses santos. Aí a Bíblia do católico diz que Deus criou os católicos. Deus não criou os católicos. Deus não criou nenhuma religião. Amém?
Deus não criou nenhuma religião. Nem o cristianismo, nem o catolicismo, nem a Umbanda, nem o Candomblé, nem o Seishonoe, nem nada disso. Deus não criou isso. Deus deixou o evangelho, a igreja de Cristo. Quem criou a igreja católica foi o povo, logo depois do período em que se chegou, amém? Depois que passou, deixa eu ver como que eu vou te contar, de uma forma resumida. Logo depois que os apóstolos, amém? Que os apóstolos pregaram a palavra, existiu grandes homens de Deus que receberam essa palavra deles, amém? E isso foi sendo propagado, como é hoje, o evangelho foi sendo propagado, o evangelho de Deus foi sendo propagado. Depois eu vou trazer uma live só explicando como nasceu o catolicismo, amém? Para vocês não terem dúvida. O evangelho foi propagado. Conforme o evangelho foi propagado, automaticamente Satanás foi colocando formas de deturpar o evangelho real da palavra. Então aí é onde começou a nascer todas as heresias, os misticismos, todas as sincronizações de religiões. Então a partir daí se contaminou o que era puro, que era o quê? O cristianismo puro, verdadeiro e genuíno, amém? Que é a palavra. Amém? Então Deus não criou os católicos, Deus não criou os evangélicos, Deus não criou os macumbeiros, Deus não criou os testemunhas de Jeová, Deus não criou os Seishonoe, Deus não criou, o que mais? Todas as religiões. Não, Deus deixou Cristo. E Cristo é a base do evangelho. Só que aí Satanás deturpou isso. E aí ele pegou uma forma, ele foi tão articuloso que ele tirou o foco de Cristo e colocou o foco em coisas que não fazem, que não tem poder de mudar a minha vida e a sua vida. Porque a palavra do Senhor fala que só existe um intermediador entre nós e Deus. E esse único intermediador é Cristo. Logo, se você fizer uma oração para Nossa Senhora, para Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Santo Expedito, todos esses santos, ele não tem poder para te responder. Porque a palavra verdadeira, pura e genuína que veio de Deus, só existe um intermediador, que é Cristo. Então, logo, mas eu orei e foi a Nossa Senhora que respondeu. Não, não foi a Nossa Senhora que respondeu. Foi Deus pela misericórdia da sua vida. Ou foi o demônio. Porque eu preciso te dizer que isso é espíritos imundos. Deus não habita em ídolos, amém? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, amém? Então, todos esses santos que existem no católico, todos esses orixás que existem nas regiões de matriz africana, Buda, todas essas coisas, sim, só que a gente não pode idolatrar Maria. Sem Maria nós não íamos ter Jesus, de forma alguma. Realmente, Deus escolheu Maria, a bem-aventurada, aquela que encheu os olhos do Senhor de graça, para nos dar o nosso único e verdadeiro Salvador. Deus pegou Maria, pura, virgem, imaculada, para trazer a vida ao nosso único e verdadeiro. Sim, toda mãe intercede pelo seu filho. Toda mãe intercede pelo seu filho, porém, ela não tem poder de interceder por você, porque você não é filha de Maria, você é filha de Deus. Você entendeu? Maria não é sua mãe. E eu preciso falar algo para vocês. Gente, eu sei que é difícil quebrar essa religiosidade, mas eu preciso falar porque o Espírito Santo está pedindo. Hoje eu entendi o porquê que Deus falou da Rainha dos Céus. Gente, quando a gente fala que Maria é nossa mãe, eu preciso... Amém, Senhor. Amém. Quando a gente declara com a nossa boca que Maria intercede por nós e que Maria é nossa mãe,
Nós estamos declarando nas regiões celestiais que nós estamos sendo... Eu sei que vai ser difícil de você escutar isso, Maria, mas eu clamo que o Espírito Santo de Deus venha trazer entendimento sobre a sua vida. E que o Senhor abra a sua visão hoje, amém? E que o Senhor abra a mente de todos aqui hoje, em nome de Jesus. Porque vai descortinar o mundo espiritual, amém? O Senhor vai trazer libertação. Remené cercanta labassaia, rebexerga estergalamanai. Irmãos, quando a gente declara, mesmo que a gente já não é mais católico, se a gente já é um cristão, se você foi batizado e tem a consagração de Maria, você precisa quebrar essa consagração. Por quê, Michele? Porque Maria, a gente sabe que santo não existe, amém? Vocês viram aqui que na palavra do Senhor santo não existe. Deus não habita em templo de mãos humanas. Logo, Maria é um principado que chama o quê? Qual que é? Que agora me deu um branco que tá difícil aqui o negócio. Maria? É. Rainha dos céus. Rainha dos céus. É um principado que se chama Rainha dos céus. O que rege? É que tá pesado, gente. Quem puder interceder pela minha vida, porque eu já tô ficando sem voz. Minha voz também já zoou. Minha voz zoou, minha garganta. Quem puder interceder pela live, olha como que acontece. Eu estou sendo atacado espiritualmente, amém? Porque a gente está destronando uma mentira. Em nome de Jesus. Amém? Eu e meu esposo, nós estamos sendo atacados. Então, se você puder interceder para que a gente continue essa live. Todas as vezes em que a gente entra nesse debate, em que a gente entra nessa batalha de trazer esclarecimento de quem é rainha dos céus, nós somos atacados. E o Senhor nos revelou nessa madrugada. Amém? Então, vamos lá. Maria não é santa. Amém, Maria? Maria das Candeias, ela não é santa. Rainha dos céus, em nome de Jesus, Espírito Santo, aumenta a tua presença sobre essa live. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, sai agora toda interferência maligna, todo demônio bata em retirada agora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, amém? Amém? Então vamos lá. Rainha dos céus é um demônio que rege a vida principalmente sexual das pessoas. Rainha dos céus está ali debaixo da regência dela, Astarote, perversidade sexual, amém? As pessoas são presas no pecado sexual. A rainha dos céus, ela rege, ela é uma vertente, a mãe do quê? Da rainha das águas, Iemanjá. Aí vai destronando diversos outros demônios, amém? Debaixo da regência dessa rainha dos céus. A rainha dos céus é a que governa o Brasil. O Brasil está debaixo da regência da rainha dos céus. Amém? É por isso que o Brasil é um país tão pervertido. O principado que está regendo, amém? O Brasil é rainha dos céus. Então, logo, todas as demais Marias que existem estão debaixo deste trono, estão debaixo da regência desse principado. Logo você se foi consagrado a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Lourdes, a Nossa Senhora das... eu não sei mais, que existem várias, precisa ser quebrado, porque as pessoas que são consagradas a essas santas, elas têm dificuldade em diversas áreas, são pessoas rebeldes, são pessoas que têm problema de fornicação, amém? São pessoas que são perversas, existem diversos problemas, amém? Dentro da vida dessas pessoas, rejeição familiar, orfandade, existem uma série de problemas que vêm por conta de consagração, exatamente por conta de Marias. Amém? Porque isso é um principado, isso é uma potestade, precisa ser quebrado essa ligação, amém? Que nem eu no meu tempo de
ignorância, que eu não conhecia a palavra do Senhor, eu era que nem você, Maria das Candeias. E o que eu fiz? Eu, no meu ato de desespero, por conta de tudo que eu tinha vivido por conta da minha filha, eu fiz o quê? Eu dei o nome dela de Maria Eduarda, não por conta de Maria, não por conta de Maria, mas Maria Eduarda. Só que Maria já vem de uma providência, já vem dessa vertente de Maria, mãe de Deus. Saiba que o problema não é o nome Maria, vocês vão entender. Só que eu, no meu ato de desespero, pro meu pai voltar a falar comigo, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, se meu pai voltar a falar comigo, eu pego e batizo a minha filha lá na Nossa Senhora Aparecida e eu consagro ela a ti. Eu consagrei a minha filha a um demônio. Vocês não têm noção de como foi a minha vida até eu descobrir tudo o que acontecia por conta dessa consagração. Porque, Maria, infelizmente, essa é a verdade. Eu não gosto, mas a verdade, ela dói, mas liberta. Vocês precisam entender, não existe santo, não existe Maria é mãe de Jesus e ponto, acabou. Ela só veio ali para dar a vida a Jesus. Na palavra não fala mais nada de Maria. Tudo que foi colocado que fala sobre Maria foi porque mudaram a verdadeira escritura. É por isso que tem a Bíblia do católico, tem a Bíblia dos Buda, tem a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, tem a Bíblia dos adventistas, porque a palavra verdadeira ela foi modificada para colocar aquilo que eles gostam.